sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os reflexos no direito do trabalho. Esse é o nosso terceiro programa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você perdeu os dois primeiros, vai lá no YouTube, baixa lá, assista para você entender melhor esse terceiro programa. O tema Lei Geral de Proteção de Dados e Direito do Trabalho é um tema extremamente atual, que a legislação entrou em vigor há pouco tempo, ainda não foi toda ela que entrou em vigor, parte dela ainda não entrou em vigor, e nós temos muitas dúvidas em relação a isso, principalmente nas relações de trabalho. E o professor Felipe Dourado está aqui com a gente desde o primeiro programa, então você que está nos assistindo, está falando, nossa, mas o que vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados? Nós já tivemos dois programas, esse é o terceiro programa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e o Dr. Felipe Dourado está aqui com a gente, ele é professor, palestrante, advogado, empresário, e o mestrado dele, a dissertação de mestrado, foi sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então ele está aqui com a gente já dois programas, é o terceiro que ele está aqui, esclarecendo várias dúvidas que nós temos em relação a essa legislação de proteção de dados. Professor Felipe, então, apresentei aqui para quem está nos assistindo, que é o nosso terceiro programa, e no segundo programa, no finalzinho dele, a gente começou efetivamente a entrar nas questões trabalhistas. E aí você explicou claramente o seguinte, que às vezes as pessoas colocam dados nas redes sociais, né, até mesmo para conseguir emprego. Por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social que é muito utilizada para isso. Exato. E aí a empresa, então, pode ir lá, inicialmente, tratar os dados, né, coletar, ver o que interessa a ela, para poder contratar, eventualmente, essa pessoa que colocou os dados ali e tem interesse em uma vaga de emprego. Só que aí você deixou claro que, caso a empresa acabe não contratando essa pessoa, ela teria que ter uma autorização para continuar com os dados dessa pessoa, né? E agora, nesse programa, a gente precisa entender o seguinte, se o empregado, a pessoa foi contratada, então, se não foi contratada, a empresa vai pedir autorização para continuar com os dados. Ok. Se a pessoa foi contratada, e aí, obviamente, durante a contratação, a empresa vai utilizar e vai tratar os dados dela conforme a necessidade legal da empresa. Como você explicou várias vezes, a empresa tem que ter amparo legal para poder continuar fazendo os tratamentos de dados. E aí a pessoa pede demissão. Você chegou até a comentar alguma coisa, eu acho que no primeiro ou no segundo programa, mas eu queria que você voltasse a falar disso aqui. Uhum. Eu peço a demissão como empregado, né? E eu não quero mais contato com essa empresa. Foi um trauma na minha vida. Eu não quero que eles tenham mais nem meu nome lá, entendeu? Como é que fica? Eu posso pedir exclusão, eu consigo excluir? Como é que fica essa questão? Certo. O empregado até pode fazer essa solicitação. Vai pedir, vai pedir, né? Falar, olha, eu quero que exclui todos os meus dados pessoais. Meu trauma nessa empresa foi muito grande, eu não quero que vocês tenham nada de informação relacionada a mim. Vou processar vocês ainda, vou contratar um bom advogado trabalhista. Mas o que acontece, professor? Existem, como eu mencionei naquele caso, mas a gente pode voltar nesse tópico, que é bem interessante, tá bom, isso realmente é um direito dele. Ele solicitou essa exclusão, isso é um dos direitos previstos na LGPD, e o empregado solicitou essa exclusão. A empresa deve excluir? Novamente, vai depender de qual é esse dado, né? A empresa vai ter que justificar para ele a exclusão ou não desses dados pessoais. Isso é uma coisa que você colocou, eu acho bom a gente frisar isso aqui. Uhum. Quando o empregado ou o consumidor faz o pedido de exclusão, tem que haver a justificativa da empresa. Exato. A empresa tem que dar uma resposta a ele. Exatamente. Fala, olha, não vou excluir, né? Estou falando assim de uma forma bem simplista, mas não vou excluir os seus dados porque e aí a empresa justifica. Porque a lei me obriga a manter esses dados por tanto tempo, ou porque ainda não passou o prazo prescricional de você poder ajuizar uma ação trabalhista, eu vou precisar desses documentos para poder me defender em uma eventual ação trabalhista, enfim. O artigo 7º, né, como eu mencionei nos outros programas, é o artigo onde traz essas bases legais. E a empresa, se ela conseguir, é um rol taxativo, tá? Então a empresa não pode inventar uma outra base legal com base nesses 10 requisitos de tratamento de dados. Então, se ela justificar esse tratamento com uma dessas bases... Então ela não vai poder ficar com os dados também ad eterno, para sempre.
Obviamente que ela vai justificar o não vou poder excluir, porque por lei eu tenho que ficar com os seus dados por tanto tempo. A partir de tal período, os seus dados serão excluídos, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Entendi. Então ela vai gerar essa justificativa. E aí, a gente até já discutiu isso no programa anterior, né? Caso ela fique com os dados e utilize de forma fora daquilo que a lei justifica, aí sim o empregado poderia propor, eventualmente, uma ação reparatória, se houve prejuízo, enfim, se a empresa desrespeitou a legislação em relação ao tratamento de dados. Exatamente. Uma outra coisa importante é assim, a lei ela traz alguns atores, né? A gente comentou aqui, mencionou um do próprio encarregado, a empresa que ordena esses tratamentos de dados para a lei, ela é a controladora, mas as empresas têm que tomar cuidado também com os operadores de dados. Quem são os operadores de dados? São aqueles que fazem o tratamento de dados a mando da controladora. Então, um exemplo, se a empresa X contrata a empresa Y para fazer a gestão do RH dela. Entendi. Então, essa empresa que faz a gestão, que foi contratada, ela é uma operadora, porque ela está fazendo esse tratamento a mando da empresa. Então, as empresas, a controladora, ela também tem que ter esse cuidado de contratar essas empresas, né? Que essa empresa ela também tem que estar adequada para poder fazer o tratamento de dados. A controladora vai responder por isso. Elas respondem solidariamente. Isso é interessante. E cabe ação de regresso também, tanto uma contra a outra. Então quer dizer, a empresa que vai contratar os empregados, né, e que vai precisar fazer às vezes a gestão, ela meio que terceiriza esse serviço. Isso, exato. Não é uma terceirização porque a responsabilidade é ser solidária. Mas ela fala, olha, eu vou contratar você para que você gere e faça a minha gestão aí. Isso poderia ser um escritório de contabilidade? Exatamente. Poderia. Então, os escritórios de contabilidade vão ter que ter esse cuidado. Vão ter que ter esse cuidado. Porque muitas vezes, principalmente empresas menores, né, acabam contratando escritórios de contabilidade, eles não têm um próprio RH, interno, né, exato. E para poder fazer todo esse tratamento de dados. E aí esse escritório de contabilidade, então, terá que ter esse cuidado de conseguir essas autorizações, de dar as respostas justificativas, porque a empresa não vai saber, a controladora não vai saber disso, né? Se aí que tá, eu sou o empregado e quero excluir os meus dados da empresa, eu vou pedir para a controladora. Exatamente. Eu vou pedir para quem me contratou, para quem era meu empregador. Exatamente. Para ela que eu peço. Isso. Eu não sei quem tem meus dados, o problema é dela. Exatamente. Ela então vai ter que solicitar para a operadora que né, trata os dados, que exclua os meus dados. Exatamente. E aí, conforme a justificativa da operadora, ela me repassa a justificativa. Exatamente. Porque a responsabilidade é da controladora. Muitas vezes o funcionário nem sabe que tem um sistema diferente ou um escritório contábil externo. Quem é contador aí está nos assistindo, tem história de contabilidade, isso é importante, hein? Outra coisa, não só os contadores, mas nossos colegas advogados também. Né? Os escritórios de advocacia também vão ter que ter esse cuidado, porque nós tratamos muitos dados pessoais. As ações, né? Então, você precisa. Claro que nós já temos as leis que já nos obrigam, né? Estatuto da Ordem, enfim, que nos obrigam o dever de sigilo, né? Tem uma série de obrigações que nós temos, questões. Então, assim, nós já temos um certo cuidado, mas com a LGPD isso veio a ficar mais forte, mais evidenciado, né? Então nós temos que ter um cuidado redobrado em relação a isso. Talvez o grande segredo seria esse, né? A política, a postura da operadora em se vai tratar os dados, ter muitas vezes essa autorização quando ela não tiver um amparo legal, né? E no caso de pedido de exclusão, a justificativa adequada. Exato. Ou seja, se o pessoal está preparado para isso, evidentemente evita problemas. E olha, né? Que interessante, a lei ela traz a obrigação de nomeação do encarregado somente para a controladora. Então a operadora não vai ter essa obrigação. Então isso vai ser uma obrigação da controladora. É claro que a autoridade nacional ainda vai ter que se manifestar no sentido empresas menores, né, que não tem um número expressivo, um volume expressivo de tratamento de dados, mas isso ainda a gente não sabe. Isso ainda precisa que a autoridade se manifeste em relação a isso, para que a gente entenda quais serão as exceções em relação à nomeação, enfim, as questões relativas a isso. Bom, vou chamar o nosso intervalo, que já deu o nosso primeiro time aqui. Não sai daí, a gente volta já com mais Lei Geral de Proteção de Dados para você. Não sai daí, a gente volta já. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito?
você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, Joel? Eu previno. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pessoal, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV, retomamos aí o nosso intervalo, acabamos de voltar do intervalo. Professor Felipe, antes do intervalo, então, a gente estava explicando em relação à responsabilidade da controladora, operadora, né, no tratamento de dados. Então, quem está nos assistindo está acompanhando que nós estamos aí falando sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados e a responsabilidade das empresas com essa nova legislação. E o que você acha, depois de tudo que a gente comentou até agora, tudo que você já estudou para fazer a sua dissertação, enfim, né, já defendeu, já é mestre, o que você acha? Você acha que dentro da esfera trabalhista isso vai gerar demandas ou isso vai depender de como as empresas vão se preparar para isso? Né? Ou seja, isso é mais um olhar que o advogado trabalhista tem que ter falando. Tenho que ficar atento na hora que eu for entrevistar o meu cliente, eu tenho que perguntar alguma coisa sobre isso ou investigar sobre os dados pessoais dele, enfim. O que você acha em relação a isso? Porque, a princípio, nós, da área trabalhista, ficamos, as empresas vão tratar os dados, mas aí vão ficar com os dados no tempo prescricional e tal, mas as coisas surgem outras coisas, né? E a gente precisa ter esse cuidado, né? O advogado trabalhista vai ter que, às vezes, né, parar para pensar, pelo menos, né? O que você acha? Às vezes não, eles já estão pensando nisso, né? Já estão com a pulga atrás da orelha, né? Em São Paulo, o Valor Econômico publicou um estudo em que já tiveram 139 pedidos com base na LGPD. Tá? Então, para quem quiser acessar, isso está no Google, é uma reportagem do Valor Econômico. E como que é o fundamento desses pedidos? Você chegou a olhar? São diversos os pedidos, né? Desde compartilhamento indevido, exclusão de informação, enfim, são vários, e lá na própria reportagem lá atrás... Compartilhamento indevido eu acho que é uma coisa que sempre foi um probleminha, né? Exato. Então, assim, e aí são vários os pedidos. Nesse estudo, a maioria dos pedidos estão em São Paulo, né? Claro que os escritórios já estão mais atentos. São Paulo, o pessoal já cria as teses rápido, exatamente. Já sai a lei, o pessoal já está ali em cima para ver o que vai gerar de ação. E segundo esse estudo, são 15 milhões de reais desses 139 pedidos com base na LGPD. Então, tanto... Ou seja, mal entrou em vigor, já tem... Então, tanto os reclamantes, né, os advogados que advogam para os reclamantes, quanto os advogados que advogam para as reclamadas, eles têm que estar por dentro da legislação justamente para poder ou fundamentar bem o seu pedido, né, ou para fazer uma boa defesa. Né, e explicar o motivo. Fala, não, olha, eu fiz o compartilhamento porque a própria convenção coletiva me exigia que eu fizesse um seguro de vida para o funcionário ou para um grupo de funcionários. Ou não, eu fiz... Ou seja, ele vai ter que utilizar a legislação que você falou, artigo 10, não, artigo 7º, com os 10 requisitos, exato. Ele vai ter que justificar em um desses. E aí, se o advogado está preparado, se a empresa está antenada e sabe da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai conseguir a exclusão da responsabilidade, mas vai ter que comprovar. Exatamente, então, é o ônus da prova. Então, aí que eu queria chegar, de quem que vai ser o ônus aí no caso? O reclamante provar que o dado foi tratado de forma equivocada, ou a empresa vai acabar atraindo? Acho que a empresa vai acabar atraindo ônus, porque, né? Porque assim, na verdade são duas situações. Quando o requisito ou a base legal utilizada é o consentimento, a lei traz que o ônus da prova é da controladora. Mas a lei também... Da empresa que contratou o empregado. Exato. Mas, no nosso caso aqui, que a gente está debatendo, da empresa que contratou o empregado. Mas a própria legislação também prevê a possibilidade de inversão desse ônus. E o que eu vejo, como todos os tratamentos, né, tudo que envolve tratamento de dados, isso vai ter que ser monitorado pela empresa,
eu vejo com muita facilidade os juízes invertendo esse ônus e obrigando a empresa que fala, então tá bom, já que ele está falando isso, eu inverto o ônus da prova, porque é mais fácil para você provar que você fez da forma correta do que ele conseguir comprovar que você fez da forma devida. A regra de inversão na legislação é claro no sentido de que a prova seria impossível ao reclamante, mas poderia ser fácil ou possível para o reclamado. Exato. Então, se o juiz verificar que realmente ali, para o empregado, é muito difícil, uma prova muito complicada, até diabólica, né? Ou seja, ele não tem condições de fazer aquela prova, mas a empresa, como ela tem que ter esse controle todo, para ela é muito mais fácil. Exato. Né? Então pode acabar acontecendo a inversão. Então isso é interessante, ou seja, para quem está nos assistindo, não só advogados trabalhistas, mas enfim, contadores e todos os outros que precisam saber dessa lei, na esfera trabalhista já temos aí resultado de 139 ações judiciais em São Paulo. Em janeiro, né? Quando foi publicado pelo Valor Econômico. Nós já estamos aí no final de março. Essa lei entrou em vigor no final de 2020, né? Isso. E aí uma parte dela ainda você falou que vai... Em agosto agora de 2021. Estaria para entrar agora ou talvez 2022, dependendo do que eles... Dependendo se o projeto de lei for aprovado ou não, seria prorrogado para 1º de janeiro. Entendi. Então... quem está nos assistindo, advogado trabalhista, fica atento. Eu acho assim que o maior cuidado para evitar as demandas é a parte empresarial, patronal. Porque se o reclamante está pleiteando é porque alguma falha teve ali, né? E se a empresa estiver muito bem amparada, o advogado assessorar bem, ela vai eliminar essa falha e, consequentemente, vai evitar futuras demandas, né? Exatamente. E os advogados dos reclamantes tomarem cuidado, né, porque com a reforma trabalhista tem a questão dos honorários de sucumbência, então fundamentar muito bem o pedido, entender muito bem o que está acontecendo para poder... E você dá essas palestras nas empresas para esse tipo de treinamento? Dou. Que foi o que você falou que foi na semana passada que você deu Exatamente, numa construtora. Porque as empresas vão ter que ter esse cuidado, né? E treinamento com os funcionários também, né? Porque justamente que entra naquele que nós conversamos no primeiro programa, que é a questão da engenharia social, procedimentos internos, ajustar esses tipos de procedimento. E quando eu faço um trabalho de implementação e adequação da LGPD, eu gasto muito tempo, invisto muito tempo desse período fazendo treinamento com os funcionários. E dependendo do tamanho da empresa, é um treinamento específico para RH, um departamento específico numa instituição de ensino, por exemplo, com setor acadêmico. Então isso são treinamentos diferentes para cada setor. Né? Então isso é um tempo do que a empresa tem de estrutura e do tamanho dela. Exatamente. Se é uma empresa e aí que menor, vai chegar naquela questão que você falou que ainda talvez tem que ser regulamentado, né? As empresas menores, né? Exato. Aquelas empresas que têm 2, 3, 4, 5 empregados, né? E que de uma certa forma tratam os dados desses empregados através, às vezes, de uma contabilidade ou até mesmo de um escritório de advocacia que faz a contabilidade junto, hoje tem muito disso, né? Exato. A contabilidade e a advocacia. E aí, como é que vai ficar isso aí? Né? Ou seja, quem vai ter que ter e auxiliar muito essas pequenas empresas vai ser, no caso, o operador, né? Porque a pequena vai ser controladora, ela vai contratar. Mas quem vai gerir, quem vai fazer a gestão dos dados e tratar os dados vai ser o escritório de contabilidade ou talvez o escritório de advocacia que faça isso. Exatamente. Um outro cuidado que eu também alerto às empresas é no sentido assim, infelizmente a gente ainda vê muitas empresas utilizando softwares clandestinos, né? Principalmente Word, Excel, enfim, esse tipo de situação. E o que acontece? Se houver algum tipo de vazamento ou uso inadequado e for constatado isso a empresa, como que a empresa vai se defender em relação a isso? Né? Então, tomar muito cuidado com esses softwares piratas. Obrigado por esse esclarecimento. A gente vai voltar com o último programa, não saia daí. Vamos terminar esse programa, você fica aqui com a gente vai mais um programa para encerrar com algumas questões ainda que nós temos dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de encerrar, não esqueça que pós-graduação na Unifil, nós temos várias áreas do direito, penal, civil, trabalho, previdenciário, empresarial, notarial, perícias, enfim, preço que cabe no teu bolso, qualidade excepcional, possibilidade de mais de um certificado e TCC opcional, tá? Pós-graduação na Unifil. Muito obrigado pela sua audiência, continue com a gente, até mais.